Olá, seja bem-vindo ao Talentos e Negócios, o programa que há 8 anos compartilha histórias de sucesso, histórias inspiradoras, mudanças de vida e aquela história que com certeza vai fazer você refletir sobre uma mudança interna também em você. E hoje nós vamos trazer aqui um convidado muito especial, ele que é empreendedor, grande administrador, faz parte da história de Caratinga e hoje é pré-candidato a prefeito da cidade, uma pessoa quem eu admiro muito. Quero trazer para vocês aqui nesse programa hoje com muita alegria, Rogério Soares, proprietário do Supermercado Soares, empresário e agora pré-candidato a prefeito. Seja bem-vindo, Rogério. Olá, Fernanda, muito obrigado pela oportunidade. Vamos sim. Rogério, para começar, eu quero já te falar que eu fiquei muito feliz com a notícia de que você decidiu tomar essa decisão de coragem, né? E vir aí como pré-candidato a prefeito, mas isso é um assunto que a gente vai falar depois. Mas já te parabenizo aí por essa decisão, né? E te desejo toda sorte nesse novo desafio, nessa nova empreitada. A gente sabe que não é fácil, né? Colocar o nome à disposição, empenhar os esforços em nome de uma ideologia, e eu sei que você tem o nosso apoio aqui, né? Nosso apoio e de muitas pessoas que te acompanham a sua trajetória. Eu queria hoje conhecer um pouquinho melhor a trajetória do Rogério, apresentar o Rogério por trás do empresário, o Rogério filho, o Rogério irmão, o Rogério pai. Vamos falar um pouquinho quem é Rogério Soares, como que você se define, Rogério? Então, Fernanda, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu iniciei, né, o meu comércio em 1993. Eu fui guardinha mirim durante 5 anos, de 12 aos 17. E desde guardinha eu me tornei líder. Eu senti que eu tenho essa função de líder na minha vida. Me graduei desde muito novo. Aos 13 anos eu já fui promovido e saí da Guarda Mirim como o melhor guardinha de todos os tempos. Eu estou falando não para falar tão bem de mim, mas é porque é uma corporação que eu amava muito, que eu gostava demais. Eu chegava lá pelas 7, 8 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, quase todo dia. Então, eu me dediquei 100% e fui muito feliz, né, nessa história. E depois eu iniciei o supermercado, né? Na época eu tive até uma redação com o professor de português, a Carminha, onde eu falei que eu tinha um sonho de ter um supermercado. E acabou acontecendo, graças a Deus, com 19 anos eu montei a empresa, fui até auxiliado pelos amigos do tiro de guerra para a gente fazer a montagem da empresa e tal. E fui para São Paulo, muito novo, fazer as compras para a empresa. Na época eu fui até de ônibus de linha. Você que fazia as compras, as primeiras compras para a empresa? Sim, até antes de abrir, né, a gente tinha um quarto da casa dos meus pais que a gente fazia como depósito. E nesses quartos o pai aceitava eu comprar alguns produtos só cesta básica, né? Naturalmente, ele me dizia que era só o que vendia que eu poderia comprar. Uhum. Arroz, feijão, só cesta Te básica. limitando ali, com medo, né? É, Natural de um empresário que porque está iniciando um eu negócio. estava realmente começando de muito pequeno e na época ele nem não deixou eu comprar as prateleiras, queria fazer umas prateleiras de madeira, sabe, caixote. Eu falei, não, pai, a gente vai começar já autosserviço e tal. E aí eu levei ele até Ipatinga, nós compramos as prateleiras e iniciamos. E foi com muita dificuldade, porque a gente imaginava por ter um cômodo, um quarto de uma casa cheio, a gente estava bem de mercadoria. E quando foi colocar nas prateleiras, a gente viu que Não era tinha nada que dar o ali. espaço de 30, 40 centímetros de cada lata, cada produto, para poder atingir o espaço por completo. Então foi muito bacana a história. E começamos uma empresa familiar, eu, mãe, pai e minhas irmãs. Que inclusive atuam até hoje, né? Ao Graças longo a Deus desses 30 anos. estamos todos juntos, né? Inclusive a minha mãe participa no setor de compras ainda. O pai participou até recentemente com hortifruti também. E agora ele deu uma parada, que ele cuida mais do sítio. E eu e minhas 4 irmãs continuamos o trabalho, né? As minhas irmãs, quando iniciaram, eram muito novas, a não ser a Renata, que já trabalhava na área do ensino. A Fernanda, a Raquel e a Rose eram muito pequenas na época. Tinha alguns clientes que tinham até dúvida quando somavam as compras, porque elas muito novinhas. E hoje, na nossa história, já tem 30 anos em Caratinga. Quais os maiores desafios de empreender
nessa área, nesses 30 anos, quais foram os momentos mais desafiadores para você, Rogério? Olha, Fernanda, a verdade é que o empresário pequeno, né, o microempresário, ele sofre muito naturalmente com as empresas maiores. É o que acontece em Caratinga, que aconteceu. Eu vejo o ramo de açougue hoje, de padaria, muito sacrificado, porque as grandes empresas, os grandes supermercados vieram. Competindo com os E é uma pequenos. concorrência difícil para quem trabalha só com um produto ou um item, né? Exatamente. O, o açougue trabalha só com carne, o supermercado trabalha com carne e mais 30 mil itens. Então, assim, para competir com o supermercado fica difícil. E eu também comecei muito pequeno, então tive muita dificuldade. Eu acho que eu tive uma sorte grande é de ter o pai que eu tenho, né? Eu diria minha família, mas em nome do meu pai, sinceramente, nós conseguimos muito crescimento. Eu me lembro de algumas necessidades financeiras, quando procurei por alguma instituição, os bancos sempre me atenderam da melhor maneira possível em nome do meu pai. Para quem não conhece, José Soares, José do Cigarro, né, tradicional José da Souza Cruz. Então, é uma pessoa que tem um excelente nome e eu cresci, né, justamente porque meu pai me deu esse amparo. Meu pai sempre me ensinou que o homem não precisa ter dinheiro, ele precisa ter crédito. Dinheiro é consequência. Uma hora você tem, outra hora você não tem. Então, a pessoa tem que cuidar e zelar bem do nome. E assim a gente conseguiu. Vocês trouxeram esses valores para a empresa de vocês, para a vida de vocês. Sim, a nossa empresa é muito bacana, porque somos 5 irmãos que trabalhamos. E esses 5 irmãos trabalham na mesma vibe, sabe, do mesmo entendimento. Nós temos a Renata, por exemplo, que tem uma formação, né, de professora na área de português, literatura. Nós temos a Raquel, um pouco na área médica. Temos a Rose, minha irmã, que já tem um conhecimento na administração, com recursos de RH. A Fernanda, para mim, se não a melhor, é uma das melhores compradoras. Então, assim, a nossa Cada um família se completa domina e muito. cuida de uma área. Isso, tem a mãe que é a pessoa que cuida de todos, né? Em questão de saúde, tanto a mãe quanto a Renata. Agora nós temos uma médica na nossa família, a Larissa. Temos uma psicóloga também na nossa família que começou a trabalhar com a gente também, a Amanda. Temos a filha da Rose que trabalha conosco também no financeiro. Então, assim, a família cresceu e estamos todos ali, juntos. Trabalhando juntos, passando os finais de semana juntos, convivendo o tempo todo juntos e, graças a Deus, em harmonia, né, Rogério? Graças a Deus, total harmonia. Eu brinco que lá em casa a gente é igual bicho de monte. Todo domingo está todo mundo junto. Incrível. Muito O nosso legal. sítio é muito abençoado, temos tudo no sítio e é uma coisa bacana. Todo final de semana, pai, mãe, filhos, sobrinhos, todos no sítio. Isso mesmo, muito bom. Família é a base de tudo, né? E quando você tem uma boa relação familiar, eu acredito que todas as áreas da sua vida, elas tendem a prosperar, elas tendem a crescer. E eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Nós vamos falar de um momento de superação que você passou, que foi quando você foi hospitalizado, esteve em estado grave aí com o Covid e foi uma mobilização dentro da cidade, foi uma mobilização de muitas pessoas por conta desse amor que as pessoas têm por você e pela sua família. Daqui a pouquinho você vai contar esse testemunho pra gente no próximo bloco, não sai daí que o Talento desse Negócio volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. E nosso programa não traz só histórias inspiradoras, mas hoje nós vamos falar de superação nesse bloco. O Rogério passou por uma experiência de quase morte quando ele foi acometido pelo Covid. E como eu falei no bloco anterior, foi um momento de muita comoção aqui na cidade de Caratinga, em toda a região. E hoje ele vai abrir o coração e contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Rogério, eu queria que você me contasse assim, ao todo, quanto tempo que você chegou a ficar hospitalizado? Então, Fernanda, eu fiquei hospitalizado ao todo 6 meses e meio. Eu saí de Caratinga dia 3 de julho, né? O Covid iniciou em março. Dia 3 de julho eu fui para Belo Horizonte e lá eu fiquei internado, tive 3 intubações, uma parada cardíaca. E durante essa internação, em 61 dias de hospital, entre UTI e quarto,
eu fiquei totalmente prostrado. E onde aconteceu de o sangue, as veias secarem. Então, por um momento, a Renata, minha irmã, até conseguiu com o médico que tirassem sangue dia sim, dia não, porque estava quase impossível tirar sangue. As veias sumiram, secaram, Nossa. e os médicos entenderam que não adiantava eu permanecer hospitalizado. Foi onde me liberaram para eu ficar no apartamento da minha sobrinha, da Larissa, que também é médica, e eu fui para o apartamento, 2 meses e 1 dia no hospital, e os outros 4 meses e meio nesse apartamento. Porém, durante 2 meses no apartamento, eu tive acompanhamento médico semanal, eu tive fisioterapeuta, psicólogo, a equipe médica do plano, da Unimed, né, cobriram tudo e me visitaram quase que diariamente nesse apartamento. E lá você teve toda essa estrutura, né? Tive uma mega estrutura. Isso é muito importante. E depois de 4 meses e meio totalmente prostrado, eu tive uma melhorazinha. Foi quando eu pedi à Renata, minha irmã, que ligasse para o supermercado e pedisse para retirar a cama de hospital que eu tinha comprado. Porque eu não sei se aquilo trazia alguma coisa de hospital, mas eu lembro que assim que tiraram essa cama, que eu consegui deitar na outra cama, eu tive uma recuperação espantosa. Parece que eu melhorei uns 30%. Olha, já comecei a tomar banho sozinho, sabe? Uhum. E aí eu fiquei até 6 meses e meio, onde eu tive a alegria também de ter outra irmã fisioterapeuta, que é a Raquel. E a Raquel ficou 35 dias em Belo Horizonte comigo, me ensinando passo a passo, me ensinando a levantar, me ensinando a andar. Novamente, eu tive que comprar um andador e todo dia ela me colocava em pé e eu não equilibrava, ela me garantia que eu poderia ficar, porque a Raquel é forte, fisioterapeuta, tem as mãos fortes, né? E ela me segurava, não, Rogério, pode ficar que eu te garanto. E eu ficava em pé, dava um passo, a mãe chegava com a cadeira atrás, aí a meta do outro dia era dar 3 passos, e assim eu consegui me recuperar aos poucos. Na época eu perdi 25 quilos, eu fiquei praticamente pele e osso, né? Foi complicado, mas depois eu vim recuperando aos poucos, onde eu também parei de falar, eu fiquei 6 meses sem falar, a minha prega vocal esquerda paralisou. Quanto tempo você ficou entubado? As intubações parece que somaram 31 ou 32 dias entubado. Em algum momento, Rogério, você pensou, eu não vou voltar, eu vou morrer. Você teve essa experiência do quase morte? Sim. 2 experiências eu tenho certeza. Uma delas foi, assim que eu cheguei no hospital, eu tive uma noite muito linda, parece que eu entrei num grande shopping de vários andares e peguei um elevador e fui para um lugar muito bonito, que eu não sei definir como é esse lugar, parece que é um cinema. Eu assisti um filme muito lindo que eu não sei contar qual é, mas ao final do filme falaram para mim, e aí, Rogério, fala alguma coisa. Aí eu não conseguia falar. Rogério, pode levantar. Eu olhava para minhas pernas e não conseguia levantar. Foi uma coisa muito linda, só que eu não consigo lembrar exatamente o que é. O que foi? E a segunda vez também que aconteceu comigo já foi diferente, foi muito triste. Eu me vi no ano de 2080, mais ou menos. Eu tive esse sentimento, esse sentido, esse entendimento. Lá passava um avião de tempo em tempo para você sair de um período, de um estágio, de um ano para outro. E eu me vi no corredor de mortos. Na época tinha 2 corredores. Um era com o Padre Léo, que eu gostava muito da Canção Nova. Ele já era morto. E o corredor de vivos eu me lembro muito do Monsenhor Jonas Habib, que era um velhinho, né? Igual o Mestre dos Magos, um velhinho de careca e tal. Sim. E eu me vi nesse corredor dos mortos, junto ao Padre Léo, tomando choque no pé o tempo todo, para tentar reviver. Voltar. Foi muito difícil, porque por alguns momentos eu falei assim, meu Deus, se eu já tiver ganhado a salvação, pode me levar. Porque eu não via virador, eu não via um futuro próspero. Estava tudo difícil. Todo dia eu acordava, o relógio da UTI, parece que ele fazia isso aqui, ele não marcava a hora certa, sabe?
Tinha Então dia que eu você tem perguntava a consciência Renata, dos momentos que você estava ali na UTI? E você acordando, você dormindo, você acordando, sonhando? quando eu estive entubado, eu não me lembro. Não lembro de nada. Aí quem sofreu mais comigo foi a Renata, coitada. Até acho que ela sofreu até muito mais que eu. Ela viu tudo. Quando eu estava fora da UTI, eu me via, só que os medicamentos eram muito fortes. Então eu tomava o medicamento, inclusive fiquei sabendo que era o mais forte, e eu delirava muito. Eu tinha muitos sonhos. Eu via, por exemplo, meus sobrinhos chegando da praia e tinha certeza que eles estavam por me visitar. Aí um dia a Renata falou: Rogério, Betim não tem praia. Eu falei: nossa, Renata, então realmente eu estou Sim. alucinado. E Uhum. realmente eu alucinei por várias vezes, foi muito complicado. Mas o mais interessante, a pergunta que você me fez, se eu me vi, né, no outro lado da Uhum. vida, foi quando eu tive a parada respiratória. Esse dia eu tenho uma lembrança muito forte que eu falava para Renata: Renata, chega, não dá mais. Eu não aguento. Rogério, você tem que conseguir. Rogério, e o pai mais a mãe, como é que vai ficar? E parece que a Renata me colocou para subir uma ladeira íngreme. Eu falei: Renata, eu não aguento mais, chega. Rogério, você tem que aguentar. Você tem que conseguir. Então eu tenho uma lembrança assim, muito forte desse dia. Será que ela falava isso com você e você inconsciente estava escutando? Eu tenho certeza agora que sim, porque a gente conversou, Ela né? já te falou que Conversa, falou. falava. Inclusive, eu achei que não era esse dia, Rogério, esse dia foi da parada cardíaca. Olha, gente. Esse dia, realmente, eu passei muito mal. Eu passei muito. Ela passou muito mais aperto. Rogério, Esse dia eu desmaiei também. nossa. E durante essa parada, a Renata chegou a pedir para eu voltar para a UTI e era um final de semana. Os melhores médicos, não dizendo que os outros não são bons, os médicos mais antigos, né, eles iam para suas residências, ficavam só os mais novos. E nesse dia a pessoa falou que não tinha como me levar para o UTI. Foi o dia que a Renata até desmaiou. Não, eu conheço o dono do hospital, eu vou ligar para ele agora. Aí a moça pediu mais 10 minutos e foi lá que a Renata conseguiu que eu E te voltasse para a pra UTI. UTI. E lá eu tive 5 minutos para eu voltar. Graças a Deus insistiram comigo, né? E eu voltei. Talvez se tivesse ficado no quarto, você não Não estaria teria, aqui hoje. não. Graças a Deus, né? Rogério, então, nesse momento que a Renata falava e você ouvia, você acredita que aquilo ali te deu força para você não desistir de Com viver? certeza, né? Porque eu imagino que nunca tive essa experiência, mas eu consigo imaginar que no momento debilitado como você estava, diante de um cenário nacional, mundial que estávamos vivendo, era completamente desanimador pensar em viver naquela situação. Mas, Fernanda, eu tive um apoio, primeiro Deus, né? E depois eu tive um apoio da minha família e da cidade. Uhum. As orações foram muito Isso que eu ia te intensas, perguntar. muito forte. Eu acredito que as orações me ajudaram muito, sabe? Foram muitos pedidos de muitas pessoas especiais, muitos padres, muitos pastores, Uhum. muitos grupos de orações, Caratinga, São Paulo, Rio de Janeiro, as madrugadas. Então, assim, eu tenho uma gratidão a todas as pessoas que oraram por mim, que foram de muita serventia na minha vida. E eu acho que eu não quero antecipar mais, porque você vai me perguntar mais coisas, então eu vou deixar por você. A pergunta agora é: o que mudou? Quem é o Rogério antes dessa experiência e quem é o Rogério hoje, depois da experiência? O que mudou na sua percepção de vida depois de ter essa experiência do quase morte? Olha, antes eu já era uma pessoa desapegada, sabe? Há uns 15 anos atrás, me parece, eu estive numa missa no bairro Esplanada, onde tinha um versículo que falava mais ou menos assim, eu não gravo muito não, tudo que fizerdes em ato ou em obras, que faça em nome de Jesus, que faça em nome de Jesus, a Ele dai graças ao Pai, alguma coisa desse tipo. Então eu sempre gostei muito de carro, de coisas bacanas, e nessa época que eu participei, até pedi o padre Borelli na época, para me mostrar esse versículo na Bíblia, ele me mostrou. Então eu cheguei a colocar nos meus carros, tudo que Tudo dá tenho, graças. não, tipo assim, em tudo dai graças a Deus, vírgula, o Pai. Eu desapeguei desde essa época.
Só que o que você me perguntou, quando aconteceu essa doença, né, esse período difícil da minha vida, isso parece que me melhorou muito mais como pessoa. Hoje eu sou um Rogério novo, restaurado, melhor em todos os sentidos. Assim eu me sinto. Deus me restaurou melhor do que eu era. Se antes eu servia as pessoas de alguma forma, hoje é o contrário. Hoje eu vivo para servir. Hoje a minha vontade total é servir o próximo e servir a Deus. Hoje eu não tenho mais vontade financeira Interesses de próprios. ter. Hoje eu não quero muito o ter. Hoje eu quero ser. Sabe? Mudei a minha vida completamente. A minha vontade é de ajudar todas as pessoas a todo momento. Por isso até que, aí eu vou deixar para você mais... É isso que nós vamos chegar no próximo bloco nesse assunto, Sim. que é o servir às pessoas, que é dar, né, o que você puder contribuir para o próximo. Sim. E eu acredito que seja por isso que você tomou essa decisão de vir, né, colocar o seu nome, a sua pessoa à disposição da administração pública, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí que Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, um programa hoje bem emocionante, bem profundo, conhecendo aqui a história do Rogério, conhecendo aqui uma história de superação, um momento bem delicado que ele viveu em sua vida. No bloco anterior foi um bloco bem emocionante para nós e acredito que para vocês também. E agora o Rogério vai falar um pouquinho da decisão. Queria que você contasse para a gente, Rogério, agora, o que te levou a se colocar à disposição, né, como político, entrar para a política. Você é um homem administrador, um excelente administrador, inclusive não deu tempo da gente falar de todos os negócios que você administra, além do supermercado Soares, mas numa outra oportunidade vamos falar também, porque agora eu quero que você fale para a gente sobre essa sua disponibilidade em se colocar à disposição e vir como pré-candidato a prefeito de Caratinga. O que te levou a tomar essa decisão? Então, Fernanda, é interessante que lá em casa, a minha família, tanto eu quanto a mãe, a gente tem esse sangue, essa veia política, sabe? Desde menino, muito novo, eu acompanhava os comícios e eu tinha um sonho de trabalhar na política porque a minha vontade de servir sempre foi muito grande. E com o acontecido, conforme o bloco passado, né, a chance que Deus me deu de estar de volta, né, para poder trabalhar junto à minha família, junto à nossa cidade, e eu achei interessante, pela maturidade que eu adquiri durante todo esse sofrimento, eu entendi para mim que o momento exato para eu ajudar a cidade, para eu estar fazendo aquilo que eu tinha vontade, seria agora. Hoje eu me sinto uma pessoa preparada para ser um pré-candidato a prefeito de Caratinga. É justamente pelo que eu te falei. A minha vontade de servir é muito grande. E esse é o lema da minha vida, servir. Rogério, quais são os projetos? Não vou falar projetos políticos, não, vou falar projetos de vida, projetos assim, o que você almeja vindo como pré-candidato a prefeito, assim, qual que seria a sua linha de trabalho? Fernanda, bem que você falou, eu ainda não sou candidato, eu sou um pré-candidato, eu ainda não sou político, eu sou empresário. O que vejo na nossa cidade é as necessidades de todas as pessoas, as reclamações, os pedidos. Eu quero justamente estar próximo das pessoas. Eu quero atender as pessoas, eu quero trabalhar muito para eu poder ajudar cada setor, cada local e ajudar também a cidade de um âmbito até federal, né? Levar Caratinga a Belo Horizonte, a Assembleia, levar Caratinga a Brasília, né? Junto aos deputados, trazer recursos de fora para dentro. Caratinga tem uma localização muito privilegiada, estamos aqui sendo cortados pela BR que liga, né, Bahia ao Rio de Janeiro. Você acha que é uma cidade que você, como empresário, né, ela tem também essa veia empresarial para crescimento, para trazer mais empresas, trazer mais empregos, gerar mais oportunidades aqui para a nossa região? É justamente o que penso, né? Por ser empresário, eu vejo que Caratinga tem muita oportunidade para trazer empresas, trazer situações bacanas que gerem, que dê mais condições, né, de emprego, condições até do crescimento
O crescimento da próprias cidade pessoas como um da própria todo. cidade. Sim, eu vejo Caratinga num cenário muito bacana. Eu acho que é questão de trabalhar realmente que Caratinga vai despontar e tem tudo para ser uma cidade realmente brilhante. Você já fez algumas alianças políticas? Já tem aí algum nome para vir como seu vice? Como é que está essa situação? Sim, alianças políticas a gente está todo dia trabalhando, né, buscando pessoas com renome dentro da política, partidos bacana. A questão do vice é uma questão estratégica, né? Não seria de mim, a minha parte, eu, né, comentar sobre isso não. Nós temos um grande grupo e esse grupo vai ajudar a definir, né, a melhor pessoa para poder compor junto com a gente. Alguns nomes que você já pode revelar para nós aqui nesse programa? Ô, Fernanda, eu peço desculpa, mas eu prefiro evitar, porque realmente são muitas pessoas que são bem-vindas, são capacitadas. Sim, mas já tem alguma coisa fechada? Não. Não, de Estão imediato. sendo construídos, né? As Totalmente alianças estão sendo construído, né? construídas. O pleito ainda está bem distante Uhum. e a gente vai ter muito tempo para isso, para arquitetar uma coisa bacana. Não, pra nossa e é cidade. melhor que não se fale, até para não gerar muita especulação. No momento, Justamente, né? Porque tem muitas pessoas, muitos bons nomes, e de repente, se a gente citar algum nome agora, que pode ser que não venha, pode ser frustrante, não é isso que a Sim. gente quer. Concordo com você. Bom, queria que agora, chegando no finalzinho do nosso programa, infelizmente o tempo é curto, Rogério, mas eu queria agora, nesse momento, que você falasse para aquela câmera, diante de toda a sua história de vida, você compartilhou um pouquinho hoje aí da sua história pessoal, né, de um momento delicado da sua vida. Queria que você deixasse, então, agora para aquela câmera ali um agradecimento. Um agradecimento durante toda essa sua trajetória, né, uma mensagem a quem você desejar. O espaço é todo seu. Obrigado. Então, gente, na verdade, eu só tenho a agradecer, né, a toda a cidade, a todas as pessoas pelas orações, né, junto àquela situação que eu passei da doença. Para mim foi gratificante demais eu estar de volta para poder servir, né, principalmente a Deus e a todos vocês que oraram, quiseram a minha volta. Estou muito agradecido e o que eu quero fazer em troca disso tudo, né, em respeito a todos, é trabalhar muito para a nossa cidade, pelas pessoas. Estou muito disposto. É o que eu tenho a falar. Estou com muita vontade de servir. Você se considera um homem de fé? Prontamente de fé, totalmente de fé. Eu me lembro durante essa doença que eu aprendi muito a rezar. Eu vejo até uma palestra do padre Fábio de Mello, ele comenta que no sofrimento as pessoas crescem muito. E eu cresci muito, cresci demais. Inclusive hoje sou uma pessoa preparada para rezar para outros também. Antes eu não fazia isso. Hoje eu rezo para todas as pessoas, para todos que precisam de oração. Isso é muito importante, gente, pode ter certeza. Isso é gratificante. E essa oração, ela tem valia, tem serventia, sim. Reconhecimento, determinação. A gente aprende muito com você nesse programa hoje. Quero te agradecer pela sua presença e por compartilhar conosco aqui essa história tão bonita, viu, Rogério? Te desejo muito sucesso nessa sua empreitada, nos seus negócios, né, na sua pré-candidatura, e que você volte mais vezes e compartilhe mais experiências aqui conosco. Obrigado, Fernanda, é um prazer. Pode me convidar que eu estou sempre disposto, tá? Valeu. Muito obrigada, pessoal que nos acompanhou. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua audiência, que você que está acompanhando esse programa, gostou do conteúdo, compartilha com quem está nos assistindo, compartilha esse vídeo aí no YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais um programa inédito. Continue acompanhando a programação da TV Sistec, continue nos acompanhando também nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.